Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse aos vinhateiros: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no 3º domingo da Quaresma. As cinzas, elas continuam sobre a nossa cabeça. E hoje somos convidados a participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre com esse coração penitente, sempre com esse coração dizendo para Deus: Senhor, me converta. Eu preciso de conversão. Hoje, na segunda leitura, que está justamente na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o 6º, depois do 10º até o 12º, São Paulo aqui no final vai dizer assim: portanto, quem julga está de pé, tome cuidado para não cair. Não entremos, meus irmãos, na presunção de achar que nós somos os santos, os melhores, os já convertidos. Não entremos nessa, meus irmãos. Somos todos pecadores, precisando de conversão, precisando de mudança de vida. Ninguém aqui é melhor do que o outro, por isso que nós estamos com as cinzas sobre as nossas cabeças, porque do pó nós viemos e ao pó iremos retornar. E o convite de nosso Senhor Jesus Cristo é: convertei-vos e crede no Evangelho. A primeira leitura hoje, Moisés tem o seu primeiro contato com Deus. Deus vem ao encontro de Moisés para dizer que ele ouviu o clamor do povo, porque o povo estava ali sob o jugo do faraó. Então Deus vem em socorro e Moisés pergunta ao Senhor: quando ele for
ao encontro do faraó, ele deverá dizer o que ao faraó? Quando ele for apresentar e dizer que Deus o enviou, isso porque no Egito existia muitos e muitos deuses, eles eram politeístas. Então agora mais um Deus, quem é esse Deus? Então Deus dá a resposta a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou significa que Deus é. Ele é. Os outros não são nada. É Ele que é. É Ele que é o Deus. É Ele que é o Criador de todas as coisas. É Ele, e a partir dele que todas as coisas passaram a ser criadas. É Ele que agora vem ao nosso encontro para nos tirar das mãos do faraó, das mãos do diabo, porque o faraó representa o diabo. Só que São Paulo, que é a segunda leitura agora, na primeira carta aos Coríntios, ele está dizendo que uma parte do povo não entrou na terra prometida. Ou melhor, todo aquele povo que foi tirado do Egito, eles ainda pensavam como os egípcios. Apesar de eles serem judeus, apesar de eles adorarem o Deus único e verdadeiro, mas eles estavam ainda sob aquela influência da idolatria dos israelitas. Por isso, eles não entraram na terra prometida. Passaram 40 anos no deserto, isso para mostrar que uma geração, aquela geração que entrou, ela passou por toda uma purificação, por toda uma mudança, e aí vieram outros a partir deles, e foram justamente esses que entraram na terra prometida, porque eles não estavam inteiramente convertidos. Deus, no dia de hoje, meus irmãos, nos chama à conversão, à mudança de vida. É por isso que o Evangelho, que está em Lucas capítulo 13, do versículo 1 até o 9, vem justamente nos esclarecer. Jesus vem mostrar para nós isso. Algumas pessoas foram mortas por Pilatos e o sangue delas foi misturado com o sangue lá do sacrifício e vieram trazer essa notícia para Jesus. E Jesus disse para eles: vocês estão pensando que vocês são melhores do que aqueles só porque vocês não morreram dessa forma? Se não vos converterdes, acontecerá coisas piores. A mesma coisa ele fala da torre de Siloé, que caiu sobre aquele povo, e mais uma vez Jesus diz: vocês estão pensando que vocês são melhores do que aqueles que a torre caiu sobre eles? Porque na concepção dos judeus era o seguinte: aquela torre caiu, aquele povo foi morto ali por Pilatos, porque eles não caminhavam com Deus, estavam na desobediência e tudo, e por isso agora Deus os castigou. Não. Qualquer um de nós, estando com Deus ou não, qualquer fatalidade poderá acontecer. Nós não estamos livres das fatalidades, meus irmãos. Não entremos nessa dizendo: porque eu sou de Deus, aí entra a presunção, nada de mal vai acontecer comigo. Pelo contrário, estamos no mundo. Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus, assim disse Jesus. Nós estamos propícios a acontecer também um tipo desse de fatalidade. Por exemplo, o que aconteceu em Brumadinhos, qualquer um de nós estaríamos propícios a acontecer. Se estivéssemos lá, provavelmente nós estaríamos agora, quem sabe, até morto.
mortos, né? Mas nós não estávamos lá. Mas isso não significa que por fato dessa tragédia não ter acontecido conosco, aí nós somos melhores do que eles. Não, não é isso. A questão não é a fatalidade acontecer. A questão é a condição daquela pessoa diante daquela fatalidade no seu relacionamento com Deus. O terrível, entre aspas, não é aquela fatalidade, mas é a segunda fatalidade. É a fatalidade de morrer numa condição daquela e ainda em grau de pecado mortal. Você está entendendo? Morrer numa condição daquela, de uma torre que cai, de ser assassinado por alguém, ou de uma fatalidade das águas vir levar todo mundo. A fatalidade maior é aquela de morrer em estado de pecado mortal. Eu te pergunto hoje, que é dia do Senhor, você está na condição de pecado mortal? Se você estiver na condição de pecado mortal, não acredite naquelas pessoas que estão dizendo que Deus é misericordioso, que pode ficar em paz, que no final todo mundo vai para o céu. Isso é mentira, meus irmãos. Se você estiver nessa condição do estado de pecado mortal, procure um sacerdote imediatamente, se arrependa do pecado e procure um sacerdote imediatamente para voltar ao estado de graça. Está entendendo? Para voltar ao estado de graça. E aí Jesus contou a outra parábola daquela figueira que estava sem fruto nenhum. Isso significa que essa figueira somos nós. E nós precisamos dar frutos de santidade, meus irmãos. Não é frutos de pecado, é frutos de santidade que nós precisamos dar. E vocês viram que Jesus, ele falou ali na parábola que o homem mandou cortar. Porque o lugar do pecador que não se arrepende quando morre é a condenação ao inferno. Mais uma vez eu digo, tome cuidado com essa história de que no final, fiquem tranquilos que todo mundo vai para o céu. Mais uma vez eu fiquei assim escandalizado, eu digo que eu fiquei escandalizado com aquele sacerdote que disse não precisa se preocupar, porque ficam essas pessoas falando de negócio de pecado mortal e aquela coisa toda. Jesus já morreu por nós. Isso é um ensinamento de protestante. Não é de uma igreja católica, um sacerdote não pode ensinar uma coisa dessa. Não, mas o importante é que você é de Deus e no final todo mundo vai se salvar, porque como é que nós podemos ser condenados ao inferno se Deus já morreu na cruz, Jesus já morreu na cruz pela nossa redenção? Sim, Jesus morreu na cruz. Eu estou até diante de uma cruz agora. Ali eu estou vendo o crucificado. Ele realmente morreu na cruz pela minha redenção. Ele me redimiu dos pecados. Só que, diante disso, eu tenho que dar uma resposta. Ele me redimiu, mas eu não posso continuar pecando. Aqui está a liberdade que Deus nos dá. E aí, claro, aquele que diante da morte de Jesus na cruz, ele continua numa vida de sem vergonha, isso como é que ele quer se salvar? Então o dono ali, aquele homem, o agricultor lá, disse, corta. Aí o outro veio e disse, agora não. Vamos dar mais um tempo, só mais um ano. E se durante este ano não houver mudança,
aí pode cortar. Deus está diariamente nos dando chance, meus irmãos. Diariamente, Deus está nos dando chance. E nós não podemos brincar com as chances que Deus nos dá, achando e caindo na presunção que nós não vamos morrer, que nós já estamos salvos, que não importa o pecado que nós estamos cometendo, mas nós já fomos redimidos. Não vamos brincar. Eu te dou um conselho, você que vive junto, você e essa mulher, graças a Deus vocês não têm nenhuma situação de impedimento de vocês casarem, porque vocês são solteiros, não casaram, mas vivem juntos. Eu te aconselho, vai na paróquia, o mais rápido possível, não brinca. Se vocês acham que vocês foram feitos um para o outro, vocês já estão muitos anos aí, muito tempo juntos, e você vê que é isso mesmo, vai na paróquia. Vai buscar o sacerdote para regularizar esse matrimônio. Não fica nessa história colocando desculpa. Ah, não, mas é muito caro. Ah, o preço da tua salvação já foi pago por Jesus na cruz. Se você consegue comprar uma televisão cara, você consegue comprar um carro, você consegue comprar isso ou aquilo, como é que você não pode agora pagar a sua redenção, a sua salvação com aquela taxa que é dada lá? Negocia então com o sacerdote. Mas ficar sem o sacramento do matrimônio você não pode ficar. E quanto tempo você acha que você tem de vida ainda? E se de repente é nesse ano ou no mês seguinte que o Senhor te chamará? A mesma coisa aquele que está vivendo um matrimônio que não é matrimônio, você está vivendo no adultério, porque você casou na igreja, se separou e está com uma outra pessoa. Você está esperando o quê? Por que você não busca o padre da sua paróquia para ver a questão da nulidade, para ver se seu casamento é nulo? Não brinque. E aí eu estendo para os 10 mandamentos. Olha, cuidado, você é católico e você está indo consultar os espíritas, ou indo para as falsas religiões. Na Sagrada Escritura fala que nós não devemos consultar os espíritas. Por que você está consultando os espíritas? Volta e seja firme nos ensinamentos que a igreja nos deixou, nos ensinou. Não vamos viver nessa vida de pecado. Não podemos brincar, nós precisamos dar frutos de salvação. E se nós tivermos apenas um ano ainda, e neste ano que Deus nos deu, como Ele falou a respeito dessa figueira, deixa ela um ano para ver se ela vai dar frutos. Deixa mais um ano o padre José Augusto para ver se ele cria vergonha na cara. Você está entendendo? Mas pode ser que não seja um ano, seja 9 meses que eu tenho ainda, ou você tem. E se for 7 meses? E se for 5 meses? Ou 1 mês? Ou 2 semanas? Ou 1 semana? Ou 2 dias? E se for hoje? E se for hoje? Diariamente nós estamos vendo pessoas que elas estão tendo aquela tal morte súbita. De repente a pessoa cai morta. Quando os médicos chegam, ainda tentam ali fazer com que a pessoa possa voltar, mas já foi. Foi como? Na vida de pecado, acreditando que ainda tinha muitos anos de vida, já foi.
e foi porque não deu fruto, não deu o fruto devido, era para dar o fruto. Jesus hoje está nos chamando à conversão. Vamos mudar de vida. Vamos mudar de vida. Procuremos, meus irmãos, a conversão. Procuremos viver a vida de santidade. Se você estiver numa atitude de pecado mortal, como eu já disse, procure o sacerdote. E não se esqueça, nós estamos no ano santo. Vai lucrar as indulgências, a indulgência plenária do ano santo. Uma vez confessado, vai na igreja aí da sua diocese, que o bispo colocou como o local para se lucrar as indulgências. Vai e lucra a indulgência. Não brinque. Se você estiver em estado de graça, você já fez, já lucrou a indulgência para você, vai lucrar a indulgência para um parente seu que está no purgatório, vai lá, faz aquelas práticas que são necessárias fazer, ou faz um momento de adoração, ou reza o terço, reza aquela oração, creio, o Pai Nosso, Ave Maria, um glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre, o Papa. Lucre indulgência. Nós estamos nesse tempo, não vamos brincar. Não vamos brincar. Porque quando Jesus diz assim, para aquelas pessoas que vieram falar para ele, que haviam morrido, e Pilatos havia misturado sangue. Jesus disse, se não vos converterdes, acontecerá coisas piores. E o que é que pode acontecer de pior, meus irmãos, na vida, numa alma, senão a condenação ao inferno? Tem coisa pior do que isso? Não tem. Vamos ser santos. Deus está nos dando a oportunidade hoje. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você. Pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e viva o Cristo Rei, que nos está dando a oportunidade da conversão.